Mas nós vamos falar de toda essa situação política colocada, especialmente pela eventual saída de Ernesto Araújo. A gente não pode dar como certa ainda, pelo menos por enquanto, mas praticamente é isso mesmo, falta a escolha do novo nome. Nós estamos em contato com o Diogo Schelp, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, mais um capítulo aí que nós temos dessa crise entre o Senado, o Parlamento e o Ministério das Relações Exteriores, e parece que agora Ernesto Araújo perdeu a queda de braço, né? Sim, ele parece ter jogado a última pá de areia sobre o próprio túmulo aí no domingo, né, nesse fim de semana, quando ele fez aquele tweet com um ataque à senadora Cátia Abreu, fazendo insinuações de que ela estaria atendendo a lobbies chineses quanto à tecnologia 5G, e isso foi a gota d'água, né? Todo o Senado, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado também, outros senadores se voltaram contra o Ernesto Araújo, e nesta segunda-feira, então, ele fez esse pedido de demissão. Falta esperar a confirmação e quem será o novo nome, né? Porque a grande questão é justamente essa, se o novo nome significará uma mudança na política externa ou apenas uma continuidade. Nós já tivemos esse tipo de continuidade na área da educação, por exemplo, em algumas ocasiões. Ministério da Saúde nós tivemos troca para pior, não é? Então ainda é cedo para se comemorar. Você talvez tire aí um representante do governo que vinha causando muita turbulência na relação com o Congresso, mas de qualquer modo fica a expectativa de uma mudança mais ampla, que inclusive ajude a acelerar essa aquisição de vacinas, né, Diogo? Exato. No caso do Ministério da Educação, o que teve foi o ministro novo, ele tinha um perfil mais modesto, né? O novo ministro da Educação, ele tinha um perfil mais modesto, no sentido de que ele não falava tanto quanto Abraham Weintraub. É possível que isso se repita no Ministério das Relações Exteriores, ou seja, um chanceler alinhado ao bolsonarismo, alinhado à ala olavista, né, que é a ala mais ideológica, mas que talvez não faça tantas declarações, tantas estripulias no Twitter, quanto fazia Ernesto Araújo. O nome do embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Nestor Foster, que é próximo de Olavo de Carvalho, é próximo da ala ideológica, mas tem um perfil mais discreto, parece que foi afastado. Agora se cogita o nome de Luiz Serra, que é embaixador do Brasil em Paris, também uma pessoa alinhada ali, vista como alinhada à parte mais ideológica do bolsonarismo, mas ainda não há confirmação disso. E tem uma questão que é colocada muito neste governo, que quando são os amigos, essa ala ideológica, o presidente gosta de dar uma outra destinação, né? Ele conseguir algum cargo para que a pessoa não saia simplesmente. Assim aconteceu com Weintraub, né? Nós tivemos aí uma tentativa também de encaixar Pazuello em algum lugar, talvez até para manter o foro privilegiado, não se conseguiu. Nós tivemos aquela situação de ficar mais de uma semana com 2 ministros da saúde no meio de uma pandemia, não é? Exatamente, foi uma situação um tanto quanto sui generis, né? Tínhamos 2 ministros, um de saída e o outro em treinamento, digamos assim, e não se encontrou essa saída honrosa. Novamente se falava numa saída honrosa pro agora ex-chanceler, né? Quando se confirmar ex-chanceler Ernesto Araújo, e há também um movimento no parlamento, no Congresso, para ainda assim, né, seguir em frente com impeachment, algo que impeça, digamos assim, Ernesto Araújo de poder se candidatar, porque ele fez aí nesse último dia, nesse fim de semana, um apelo, digamos assim, tentando se aproximar aí do bolsonarismo raiz, talvez como uma forma de se cacifar politicamente, já que no ano que vem teremos eleições, né? Agora, Diogo, como é que você vê o jogo de forças no Congresso diante dessa situação que está colocada? Nós tivemos, inclusive, adiamento do que seria a reunião aí, depois de oficializado o comitê para cuidar das medidas de combate à pandemia. A resposta que o Congresso deu depois da criação desse comitê foi das que causaram maior estranheza, não é? Porque o presidente talvez não tenha seguido o script combinado. Não é? Nós tivemos o alerta de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco também, presidente do Senado, também criticando, se posicionando muito claro contra Ernesto Araújo. Então não há o entendimento que se imaginava entre o Planalto e o Centrão. Exatamente, né? Esse acordo com o Centrão sempre foi algo frágil, porque o Centrão sempre vai cobrar a sua fatura de qualquer governo com o qual ele se alia, ao qual
ele aceite dar um apoio. É claro que isso acontecer no meio dessa pandemia, em que há uma percepção geral de que o governo não está fazendo, não está cumprindo o seu papel, fica muito mais difícil. Quer dizer, mesmo os parlamentares do Centrão, eles têm que manter, digamos, uma imagem positiva junto à sociedade, no mínimo, né? O mínimo que se espera é, numa situação como a pandemia, ter algo de concreto. E esse comitê, aparentemente, nada fez até agora, não apresentou aí o que se esperava, que seria esse sinal de união dos entes federativos no combate à pandemia. Há também um terceiro fator aí, que é a posição do Felipe Martins, né, o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, que na semana passada esteve envolvido numa polêmica com um gesto que ele fez às costas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi interpretado como um gesto de supremacia branca, e a posição dele também ficou abalada. A gente precisa lembrar que a política externa brasileira, ela é formada, era, né, até agora há pouco, formada por uma tríade, que era o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do presidente, Felipe Martins, assessor da presidência, e o Ernesto Araújo, que tinha a função de executor dessas políticas, mas os formuladores mesmo eram Martins e Eduardo Bolsonaro. A grande questão é se o novo chanceler terá de responder a essa dupla, digamos assim, ao Eduardo Bolsonaro e a Martins. Mesmo que saia o Felipe Martins, que é algo que também vinha sendo cogitado semana passada, ainda assim tem a influência de Eduardo Bolsonaro, e o presidente costuma ouvir muito os filhos, né? Então, enquanto houver a influência, essa influência do Eduardo Bolsonaro, que tem essa ideologia antiglobalista, é muito difícil que haja, de fato, uma mudança de rumos na política externa brasileira. Bom, Felipe Martins continua sendo investigado, não é? E agora a gente vê que tanto ele como Ernesto Araújo assumiram posturas aí meio que provocativas em relação ao Senado, não é? Ernesto Araújo, com as postagens dele ontem contra a Cátia Abreu, né? As insinuações que foram feitas, que talvez foram o estopim mesmo da fase final dele à frente do Ministério, e Felipe, que estava junto no Senado, sendo observado através de vídeo, e depois veio com a desculpa que estaria arrumando paletó, né? Exatamente. Pouca gente comprou essa versão, a não ser ali os seguidores do Felipe Martins. E a gente precisa lembrar o que significa essa política externa, né? O que é essa política externa ideológica. A gente pode lembrar que no governo Lula já havia uma ideologização da política externa. E por quê? Porque o governo Lula entrou, obviamente, com uma promessa de manter uma política ortodoxa na economia, enfim, não conseguia e não pôde aplicar ali a cartilha do PT, assim, essas agendas mais de esquerda em outros âmbitos domésticos, principalmente na questão da economia. Mas a política externa era o que permitia, digamos assim, o PT ser PT, né? Ter uma postura mais ideológica, mais próxima de outros governos com um alinhamento parecido e tal. E o que a gente vê na atual política externa do Bolsonaro é algo parecido, só que com sinal trocado, né? Também o bolsonarismo tem na política externa tinha até agora, pelo menos, o espaço para poder aplicar a sua ideologia, digamos assim. E por isso houve ali um alinhamento com países, governos, na verdade, que tinham uma maneira de pensar, uma visão de mundo parecida, mas os interesses nacionais ficaram em segundo plano, cabendo a ministérios como o Ministério da Agricultura ou o Ministério do Desenvolvimento fazer uma atuação mais técnica. Foi isso que a gente viu até agora e é isso que se espera que mude, né? Agora, Diogo, se você vê alguma mudança maior do ponto de vista político a partir desses embates, porque você falava de cobrar conta do posicionamento aí do Centrão, e eu acho que nós tivemos um exemplo claro, que há pouco estávamos discutindo até com o Felipe Salto da IFE, que é a questão do orçamento, que está em aberto e é um grande problema criado para o governo. Exatamente, quer dizer, o Centrão, ele precisa, o que acontece? O que está acontecendo é que o Centrão farejou um governo enfraquecido, né? E ao farejar um governo enfraquecido, ele vai puxar a corda para o seu lado o máximo que puder, né? Então, além dessas disputas em relação a cargos, né, que é possível que... É bom lembrar que no caso do Ministério da Saúde, por exemplo, o Centrão queria emplacar o seu próprio nome e não conseguiu, né? Então, outros nomes podem vir a ser pressionados para sair. Por exemplo, fala-se muito no Ricardo Salles, que não é exatamente um perfil ideológico, no sentido de ser alinhado
com aquela ala olavista, mas que também é visto com bastante desconfiança, e é uma pasta que é cobiçada aí pelo Centrão. Então, a questão toda é que, além da questão do orçamento, outras questões importantes, que são importantes para o governo, mas são importantes para o Brasil como um todo, como as reformas estruturais, podem se ver ameaçadas se o Brasil, ou se o governo e o parlamento ficarem apenas nessa queda de braço em relação a cargos, né, ministeriais. E é uma situação de crise que se coloca em meio à pandemia, o que é muito ruim, muito nocivo para o país, né, Diogo? O que a gente gostaria de ver hoje é o entendimento que aquele comitê deu a entender que poderíamos ter, e em vez disso a gente só teve embates e queda de braço desde a semana passada, né? Na verdade, já deu para ter uma ideia de que esse comitê poderia ser apenas, digamos, pro forma, né, só para inglês ver, porque muitos governadores não estavam presentes naquela reunião. Naquela reunião estavam governadores apenas mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, ou mais próximos, ou que nunca tinham se apresentado como muito críticos ao presidente. E a gente vê isso na postura do governador de São Paulo, João Dória, que no dia seguinte disse que não faria parte de nenhum comitê para o qual ele não havia sido convidado. E também a Frente Nacional de Prefeitos também reclamou que não havia sido convidada para participar. Enfim, os prefeitos, que são os que mais enfrentam aí diretamente os impactos, tanto econômicos, né, na economia local, quanto de saúde pública dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, ainda está para aparecer, de fato, ações concretas deste comitê em relação à pandemia. E vamos lembrar, né, Diogo, em vez de ações concretas da reunião que estava marcada para hoje, nós tivemos uma convocação aí para um dia de jejum e orações contra a pandemia. Nada contra orações, mas eu acho que falta foco, né? Falta foco, né? Orações são bem-vindas em qualquer situação, mas o que a população espera são ações concretas, e essas ações concretas não estão sendo vistas. Enfim, o governo fez ali uma promessa de vacinação em massa. Existe uma dificuldade global para conseguir doses de vacina em quantidade suficiente, mas as vacinas que estão sendo compradas agora, que até poderiam ter sido compradas ou garantidas antes, elas vão chegar em sua maior parte apenas no segundo semestre. E agora a gente já vê também um movimento nos estados de fura-fila, digamos assim, os governadores colocando algumas categorias profissionais na frente, na fila de vacinação, ou, digamos, furando a fila, que seria atualmente, na atual fase, principalmente a de vacinar os idosos. Então a gente tem uma circunstância política, não só no âmbito federal, mas também estadual e municipal, interferindo em algo que deveria ser basicamente decisão de cunho técnico, de cunho sanitário, para que o Brasil possa enfrentar de maneira científica essa pandemia, que é um desastre natural, mas que está sendo agravado por interesses políticos. Diogo Schelp, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.